Olá, minha gente, como vocês estão? Hoje eu vou trazer um vídeo importantíssimo. Como a maioria da audiência desse canal são mulheres, eu gostaria de falar sobre uma experiência que eu tive essa semana. Esse vídeo, como já diz o título, é sobre o poder do eu sou no período menstrual. É inusitado esse vídeo, eu sei que é. Mas eu quero, como a gente fala aqui sobre, como eu falo aqui sobre o que funcionou pra mim, o que funciona pra mim, eu gostaria de falar algo pra vocês que me aconteceu. Já há alguns meses, eu tive um período em que no meu período menstrual eu não tinha nenhum sintoma, nenhum tipo de sintoma de TPM, por exemplo. Era tudo tranquilo, não sentia nenhuma dor, não sentia minhas emoções oscilarem, era tudo tranquilo. O que acontece? De uns 3 ou 4 meses pra cá, esse período tem sido de muito sofrimento, muita dor, as emoções muito alteradas, como nunca tinha sido. E eu não conseguia entender isso, eu não estava conseguindo conviver com isso. E, por exemplo, mês passado no trabalho eu passei muito mal. Eu passei muito mal a ponto de ter que ir embora para casa, de ficar muito tonta, de não conseguir. Realmente, eu queria ficar lá, tinha muita coisa para fazer, mas eu não conseguia. Eu tive que vir para casa e eu tomei remédios, que eu não curto tomar remédio, só também não gosto de permitir que meu corpo sofra. Então, eu me mediquei e mesmo assim não funcionava. E emocionalmente eu fiquei, eu não vou nem dizer completamente instável, foi extremamente instável, certo? E foi bem sofrido. E o que acontece? Esse mês, quando eu comecei a sentir, eu falei assim, poxa, eu não posso passar por isso novamente. Eu não posso me acostumar a isso. Eu não posso aceitar isso como se fosse uma regra. E aí, eu não estava conseguindo meditar, não estava conseguindo fazer nenhuma técnica, nada absolutamente. Eu falei assim, eu vou tentar ver um vídeo para me elevar, eu vou tentar ver um vídeo para alimentar minha alma, para me sentir melhor. E aí eu falei assim, eu vou abrir o YouTube e o vídeo que me aparecer é porque é aquele vídeo. É o vídeo que me tocar, que vai ser o vídeo que é para eu assistir. Acontece que quando eu abri o YouTube, o primeiro vídeo que me apareceu foi uma mensagem telepática da Luciana Torresi, e era do Saint-Germain. E aí eu falei assim, é esse vídeo. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por Saint-Germain. E eu falei assim, não tem como eu ignorar isso. É esse vídeo que é pra eu assistir. E aí eu comecei a assistir. E era um esforço imenso. E eu tava sentindo um pouco de cólica, de desconforto. Eu deitava, eu sentava e não conseguia assistir o vídeo. E aí via 2, 3 minutos e pausava o vídeo. Pegava alguma coisa, uma água pra beber, um refrigerante e para tentar assistir o vídeo e não conseguia. E assim foi quase metade do vídeo, vendo alguns pedacinhos. E aí tem um momento que ela vai responder a pergunta. Eu falei assim, vou tirar, outro dia eu assisto, eu não vou conseguir. Eu vou colocar uma série para me assistir e tudo bem. Só que eu fui pegar algo para comer. Aí eu falei assim, já vou comer assistindo a série. E aí quando eu voltei, né, pra frente do computador, eu falei assim, não, vou comer assistindo o vídeo, porque é o esforço que eu vou fazer pra tentar assistir mais um pouquinho do vídeo. Enquanto eu tô comendo, eu não vou tirar o vídeo. Depois eu assisto a série. Acontece que na hora que eu dei play, a pergunta era exatamente sobre isso. Porque a nossa vibração baixa tanto no período menstrual? Porque a gente sente essa angústia, né? Por que baixa tanto a nossa vibração nesse período? E aí coincidências pra mim não existem, né? Eu falei assim, poxa, realmente era esse vídeo. E eu fiquei atenta à resposta. E aí quando o Saint-Germain responde, ele fala que não é normal, não é comum, não é uma regra que isso aconteça. Que há alguns séculos atrás isso não acontecia. E é como se fosse algo que tivesse sido plantado na nossa mente, no nosso subconsciente, porque o período menstrual é o período onde o poder do feminino ele está mais aflorado. Digamos que é o ápice do poder do sagrado feminino. E aí é como se todo esse sofrimento, toda essa dor,
tivesse sido plantada no nosso subconsciente para que a gente não se atentasse a esse poder, para que a gente ignorasse ele e focasse no sofrimento desse período. E eu achei aquilo extremamente... era tudo que eu precisava, eu achei aquilo poderoso, libertador. E eu falei assim... Aí eu terminei de assistir o vídeo, só que aquela parte era pra mim, era o que eu tava procurando, era o que eu estava precisando. Eu falei assim... O que é que eu posso fazer? Se eu não tô conseguindo meditar, eu não tô conseguindo fazer nenhuma técnica. Porém, só com aquela resposta, aquilo já me libertou. Já virou uma chave na minha mente. Eu falei assim, eu já sei. E é aí quando a gente vê que muitas vezes a gente se esquece das armas que a gente tem tão poderosas. A gente vivencia certas situações, a gente vivencia certos obstáculos, desafios, porque a gente se esquece do poder que a gente tem. O ser humano, a sociedade, ela vive esquecida do poder que tem. E é por isso que passa por tantas situações, é por isso que vive tantas coisas que a gente não precisaria viver, né? A gente diz que tudo contribui para a nossa elevação, tudo contribui para a nossa iluminação, porém se a gente aprendesse as lições, a gente eliminava um monte de lições, entre aspas, desnecessárias, que a gente eliminaria a repetição delas, certo? E eu falei assim, já sei. Fui aqui no canal e fui ver a minha playlist de reprogramação mental, que a maioria das declarações, né, são do Eu Sou. E aí eu dei play nessa playlist, nas declarações do Eu Sou, e coloquei para repetir e dei play na playlist. Pronto. E aí eu deitei. E demorou um tempo para eu dormir, né? Mas nos primeiros 10 minutos a minha vibração mudou completamente. E eu não estava repetindo. Eu só estava ouvindo. Só que quando eu ouvia mentalmente, a minha mente ia acompanhando as declarações. E nos primeiros 10 minutos a minha vibração mudou completamente. E eu já não sentia mais dor. Eu falei assim, eu vou deixar tocar e se eu dormir tá tudo bem. E eu dormi ouvindo aquelas declarações. Enquanto eu tava dormindo, a playlist estava tocando. Acordei e já tava quase amanhecendo o dia. E eu desliguei o computador. Só que eu era outra pessoa. Emocionalmente eu já não estava mais sentindo angústia nenhuma, eu não estava sentindo nenhuma dor no corpo, eu já estava completamente diferente, completamente mudada. E aí no dia seguinte, e aí eu fui trabalhar, né? Eu fui trabalhar e trabalhei super bem, e o pessoal perguntou se eu estava bem pelo que tinha acontecido no mês anterior, né? Os meus colegas de trabalho, eu falei assim, eu tô bem, nem se compara ao que aconteceu no mês passado, eu tô bem. E aí eles perguntaram o que eu tinha feito, né? E eu falei sobre essa playlist e tal, mas eles não compreendem muito bem. Eles ainda não têm essa abertura, né? De buscar o autoconhecimento, a espiritualidade. E tá tudo bem, cada um no seu tempo. E ninguém tá atrasado. Mas quando eu cheguei em casa, que eu cheguei em casa do trabalho novamente, eu dei play novamente na playlist e dormi novamente ouvindo ela. E assim... Antes eu não podia de jeito nenhum nem chegar perto do refrigerante, que as dores no corpo, as cólicas eram imensas, sabe? E ouvindo a playlist, tudo se modificou. Eu posso usar a palavra magicamente. Se modificou magicamente, todo o sofrimento foi embora. Então assim, eu comi o que eu quis, eu tomei refrigerante, eu tomei um vinho e nada mudou. E tipo, meu corpo não sofreu com isso, não sofreu nenhuma alteração. E eu fiquei bem. Eu estou bem. E tipo, algo tão simples e um poder tão incrível, como eu sempre falei nos vídeos da nossa série, né? Inacabada ainda, sobre o livro de ouro, de que um poder tão grande, a gente não precisa ter, assim, vou usar isso só quando eu tiver com um problema imenso, com um problema que as pessoas considerem como algo grande demais para ser resolvido. Não! Se o poder do Eu Sou, se a presença Eu Sou em mim e em você, é a ação divina, e
sabe, atuando através de mim, e a ação divina é sempre perfeita, por que eu vou esperar, sabe, ter um grande problema? E se eu ficar esperando ter um grande problema, eu vou ter, certo? Mas, apesar de ser um poder tão grande que eu posso usar para qualquer coisa, exatamente, eu posso usar para qualquer coisa. Inclusive para o cotidiano, para as coisas que parecem simples, que parecem pequenas, que parecem banais para muita gente. A questão é que a gente tem um poder muito grande nas mãos. A gente não precisa sofrer, né? Já que a gente tem algo tão incrível. Então esse é um relato que aconteceu comigo e que pode parecer bobo ou banal para algumas pessoas, ou para quem nunca sofreu com isso, né, com esse período, mas eu estava sofrendo demais. Então foi algo libertador para mim, algo libertador, extremamente libertador, porque eu realmente estava sofrendo bastante. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Sei que esse vídeo vai fazer diferença para a maioria das mulheres que assistem esse canal. Usem muito isso. Façam o teste, sabe? Usem o que vocês têm em mãos. E aí depois vocês me digam se funcionou com vocês também. Mas eu acredito que vai funcionar sim. Que se funcionou comigo, pode funcionar com vocês com certeza. E é isso aí. Eu sou Michele Santos. E eu convido vocês a viver de propósito. E lembro a vocês que viver de propósito é isso. Não é só viver por um propósito, mas é viver de propósito, com intenção, sabe? Buscar usar tudo que a gente aprende. E que esses vídeos aqui não sejam algo que entra no ouvido e sai em outro. Algo, que legal, que interessante, e seja esquecido. Não. Isso aqui é uma troca. A gente compartilha conhecimento, a gente compartilha sentimentos aqui, energia, informação, e que a gente use isso a nosso favor. Esse é o nosso maior propósito. É usar o que a gente aprende. E aí a gente cresce e evolui com isso. É isso aí. Até o próximo vídeo.